Então, hoje eu queria compartilhar com vocês sobre como podemos permanecer firmes depois do batismo. Diga comigo, como permanecer firmes depois do batismo. O batismo é uma decisão muito importante. O batismo é chave na vida cristã. Mas o batismo, ele é o começo. O batismo, ele é o início de uma jornada. O maior desafio na vida cristã, para cada um de nós, não é começar bem. O nosso maior desafio como cristãos é terminar bem. Talvez alguns de nós não começamos bem. Eu não sei qual é a tua história até aqui. Eu não sei como você tem vivido a sua vida até aqui. Eu lembro quando eu me batizei. Eu lembro a minha história. Eu lembro quando eu tive um encontro com Jesus. E eu lembro o meu começo foi tenebroso. Essa boa notícia que eu quero te dizer é que você vai para a Bíblia. E você vai ver os grandes homens de Deus, os heróis da fé. Você vai ver os patriarcas. E a maioria deles não começou bem. Mas a maioria deles terminou bem. Eu quero te dizer que não importa como você está chegando hoje aqui, batizando, ou não importa como você está começando a vida cristã, você que ainda nem batizou, está por aqui, sei lá, veio dar uma olhada no que está rolando, caiu de paraquedas, e o Senhor vai falar com você e está falando com você. E sabe, às vezes a gente fica se perguntando, por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Por que as coisas estão tão embaçadas? Por que está tudo tão entravado? Como eu disse, talvez você não tenha começado tão bem a tua vida cristã. Talvez a tua vida cristã está pautada em tropeços. Talvez a tua vida cristã até aqui está pautada em vacilos, em alguns erros, em levanta, cai, levanta, cai. Eu não sei como tem sido, mas eu quero te falar que a vida cristã não é sobre começar bem, é sobre terminar bem. E hoje de manhã eu lembrava daquele momento quando Jesus está sendo crucificado. Ele está lá preso no madeiro, ele está nos últimos suspiros da vida dele, e tem do lado dele um ladrão do lado esquerdo, e tem do outro lado direito dele outro ladrão. E alguns dizem que é o ladrão bom e o ladrão mau, né? Se é que é possível. Mas a verdade é que um dos ladrões, no final da sua vida, no último suspiro, nos últimos minutos, um deles vira e fala, se tu és o Filho de Deus, então desce daí. Né? E acusa Jesus, e bota em xeque a deidade de Jesus. E bota em xeque se Jesus realmente é o Filho de Deus, se Jesus realmente é o Deus encarnado. Já o outro, pela fé, declara, eu creio que tu és o Filho de Deus. E Jesus vira para ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje você vai estar comigo lá. Sabe, os dois caras tiveram a mesma vida. Uma vida errada, sim ou não? Uma vida de pecado, sim ou não? Uma vida de vacilos, de falhas, mas no final, um terminou bem, um terminou mal, sim ou não? Então eu quero te falar, cara. Talvez o teu começo não tenha sido tão bom. Talvez a tua caminhada não tenha sido como você esperava. Sabe? Mas a minha oração hoje é que você conclua a sua vida bem. Eu quero chegar lá no final da minha vida, provavelmente carequinha. Não muito de cabelo branco, mas mais para careca do cabelo branco, ou talvez os dois. E eu quero chegar lá no final da minha vida, eu quero olhar para trás, e eu quero dizer, cara, valeu a pena toda essa jornada. E eu quero olhar para trás, e eu quero dizer, cara, valeu a pena servir esse Jesus, valeu a pena ter gasto a minha vida em função do reino de Deus, em função do evangelho de Jesus. Mas eu não quero ser daqueles encontrados nas histórias daqueles que caíram, daqueles que pecaram, daqueles que vacilaram, que escandalizaram. Sabe, porque para mim mais importante do que começar bem é terminar bem. E hoje vocês estão aqui dando esse passo para a fé cristã, e o batismo é isso, é a inicialização, é o começo da vida cristã, da fé cristã. É um ato tanto simbólico como espiritual. Diga comigo, é um ato simbólico, mas também espiritual.
Lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, vai dizer: portanto, olha só o que diz: fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. O que Paulo está dizendo para a igreja de Roma é que, olha, assim como Jesus morreu e ressuscitou, ele morreu para uma vida anterior e ele ressuscitou para uma nova vida, vocês agora também, mediante o batismo, estão morrendo para uma vida antiga e vocês estão nascendo para uma nova vida. Vivamos agora essa nova vida. Eu quero que vocês, batizandos, entendam que não é mágica. Diga para a pessoa que está do seu lado: não é mágica. Paulo está aqui animando os irmãos, falando: olha, vivam essa nova vida, porque Jesus morreu para que vocês tivessem nova vida. Algumas pessoas mistificam esse momento do batismo e acham que vai ser um passe de mágica. Ah não, eu vou lá na água, aquela água ali é abençoada, essa água é abençoada. Porque nós temos essas crenças, nós fomos ensinados assim muitas vezes. Mas hoje eu queria trazer essa palavra, uma forma muito natural para você. É que a partir de hoje algo vai acontecer espiritual na sua vida, sim. Mas a partir de hoje você todos os dias vai ter que caminhar em cima da decisão que você está tomando hoje. Sabe por que muitos casamentos terminam? Porque no dia da festa se fazem votos até o fim, mas durante o meio do caminho se quebram os votos. Sabe, aquele momento é um momento espiritual, Deus está unindo, está se tornando uma só carne, é isso que diz a palavra. Mas se eu não vivo isso diariamente, meu casamento vai falhar. E o batismo é a mesma coisa. Aqui está acontecendo um momento espiritual. Jesus disse que nós precisávamos nos batizar. Jesus, ele se batizou aos 30 anos. Com 30 anos, Jesus, ele foi para as águas. João Batista o batiza. Quando ele chega diante de João Batista fala para ele: olha, eu não sou digno nem de desatar as correias da tua sandália, quanto mais te batizar. E Jesus fala: olha, para que se cumpra a justiça, é necessário que seja assim. E aí João fala: tá bom, então eu vou batizar. E Jesus é batizado por João Batista aos 30 anos de idade, não porque Jesus tinha pecado, porque Jesus nunca pecou, mas Jesus fez isso para deixar um legado para mim e para você. Para que ninguém um dia chegasse e falasse: ah, nesse negócio de batismo não precisa não. Jesus não batizou não, Jesus se batizou. E ele fez isso para deixar um exemplo, para deixar um legado, para cumprir a justiça. E o batismo é justamente essa cerimônia de inicialização. E quando Jesus, ele se batiza com 30 anos, ele sai da água. E a Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que desce sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba e pousa sobre os seus ombros. Os ombros simbolizam autoridade, biblicamente falando. Quando o Espírito Santo desce sobre os ombros de Jesus, significa que agora ele tem uma nova autoridade. Até os 30 anos ele era filho de Maria e de José, mas agora ele vai ser reconhecido publicamente como o Filho de Deus, e a partir dali ele começa a operar sinais, prodígios e maravilhas, porque agora existe uma nova unção, uma nova autoridade sobre Jesus. Ele sempre foi Deus, mas agora existe uma nova estação na vida dele. Assim como eu creio que Deus sempre te escolheu, Deus sempre planejou que você estivesse aqui, mas agora ele vai liberar uma nova unção sobre a sua vida. E alguns, ao descer sobre as águas, vão ter experiências com o Espírito Santo. Alguns, ao descer sobre as águas, vão ser libertos. Alguns, ao descer sobre as águas, vai haver uma nova aliança espiritual sobre a sua vida. A pomba desce sobre Jesus. Ele tem um novo revestimento e abre-se o céu. E ouve-se uma voz que diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por que Deus diz que ele tem prazer em Cristo? Porque Cristo está fazendo exatamente o que ele foi designado para fazer. Deus se alegra quando nós temos uma vida de entrega e obediência a Ele. Por muitas vezes, quando eu me converti, eu orava a Deus e falava: Deus, eu quero, quando o Senhor olhar para a terra, eu quero que o Senhor veja um monte de gente, mas eu quero que o Senhor olhe de lá e fale: esse Vitor, ele é um cara que eu tenho prazer nele. Porque para Deus dizer que tem prazer em Jesus, pode ser que ele não tenha prazer em todo mundo. Você já parou para pensar nisso? Todos são criatura, mas nem todos são filhos.
Todos são criação de Deus, mas nem todos querem Deus. Deus, Ele quer todos, mas nem todos querem Deus. Eu quero te perguntar, você quer Deus? Você quer Jesus? Você quer ir mais profundo com Ele? Você quer conhecê-lo mais? Jesus deixa esse legado para nós, não somente nós nos batizarmos, mas de nós irmos por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Indo pelas nações, sendo testemunhas de Jesus, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, pregando o evangelho do reino e fazendo discípulos. É isso que nós estamos fazendo aqui, a grande comissão. Mas hoje, de forma prática, eu quero falar para você, deixa eu ver meu tempo, 4 coisas. 4 coisas. Eu quero deixar para vocês 4 ensinamentos sobre como permanecer firme depois do batismo. Se você está anotando, anote isso. Pega o teu bloquinho de nota, anota isso, porque pode ser que daqui a algum tempo você precise voltar aqui e lembrar. E a primeira coisa é desenvolva uma cultura de tempo a sós com Deus. Diga comigo, desenvolva. Vamos lá, desenvolva. Só quem está vivo agora, desenvolva uma cultura de tempo a sós com Deus. Deus me criou e te criou para termos relacionamento com Ele. Deus nos criou para relacionar. Sabe, todos os dias Deus, Ele está esperando, cara. Puxa, será que hoje o Railson vem aqui falar comigo? Puxa, será que hoje o Cris vai falar comigo? Sabe, será que hoje o Renan vai meditar na minha palavra? Sabe, será que hoje a pastora Márcia vai tirar um tempo na agenda dela e vai vir conversar comigo? Sabe, todos os dias Deus, ele anseia desde a criação, lá em Gênesis. Deus cria Adão e Eva, coloca Adão e Eva num jardim para ter relacionamento, para ter vida de intimidade. Éden significa jardim de delícias ou de prazeres. E eu quero dizer que a vida ela não tem real prazer se não for em um relacionamento com Deus. Porque tudo na vida se torna trivial e passageiro depois de um tempo. Eu não sei se você já aconteceu isso com você. Você recebeu o seu 13º, você está super empolgado. Uau, recebi meu 13º, passei o ano todo esperando esse momento tão sublime, tão incrível. Chegou o pacote, fui no shopping, comprei aquele tênis, ou comprei aquela calça que eu estava tanto querendo, aquela roupa para passar o final do ano, né? A noite da virada lá na Link Church, bem cheiroso, bem bonito. E aí, chegou com a sacola em casa, empolgado, aí usou a roupa uma vez, pronto, passou a graça. Acabou, agora tem que comprar uma outra roupa, um outro negócio. Porque tudo o que é novidade em algum momento se torna trivial. Porque tudo nessa vida é passageiro. Só tem uma coisa que não é passageira. Jesus diz, todas as coisas passarão, mas a minha palavra jamais passará. Pode-se tirar um tio, um ai, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Sabe, eu quero te falar, Ele quer ter um relacionamento diário com você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer saber o que você está pensando. Ele quer saber o que você está sentindo. Ele quer saber o que está passando aí dentro dessa tua cachola, né? Da cachola, da cabeça. O que está passando aí no teu coração. Ele quer saber. Ele quer ouvir. E alguns dizem, mas Deus já sabe. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Por que eu tenho que falar com Ele? Tem muita coisa do meu filho Noah, do Judá, que eu sei. Mas meu coração derrete quando eles chegam comigo. Eles falam, papai, isso, papai, aquilo, papai, me ajuda com isso, papai. Eu tenho prazer em ajudar os meus filhos. Eu tenho prazer em brincar com eles. Ontem chegou um casal legal, fiquei um pouco envergonhado inicialmente, depois eles entraram na brincadeira. A gente tinha montado uma cabana lá, foi ideia da minha esposa, muito criativa. Ela fez uma cabana lá no final da tarde. Primeiro a gente desceu para a piscina, ficamos com ele, depois a gente subiu, e ela fez uma cabana, e aí nós começamos a brincar de que nós estávamos na selva, mas estava muito frio, estava nevando lá fora, porque eles gostam muito desse negócio de frio. A gente estourou o ar-condicionado da sala, o mais frio que podia, botou casaco nos meninos, aí fizemos uma fogueira, colocamos o celular com a lanterna, botamos uns papéis xilofone que tinha lá em casa,
brilhoso da copa ainda, que já não serve mais para nada, só botamos lá dentro. E aí ficou tipo um negócio de fogueira. E começamos a brincar disso. E eu fui lá na cozinha e falei, eu vou preparar um chá para nos esquentar, porque está muito frio. E eu preparei um chá para mim, para eles eu botei água. Daí ele falou, chá de vocês. Aí eu abri o meu estava pelando. Eu, olha, está saindo fumaça. Eles, uau. E eles começaram a tomar o chá deles. E a gente brincando. E aí os irmãos chegaram lá em casa na hora. E aí eu fiquei meio assim, né, poxa e tal. Tava brincando de monstro, que uma hora eu saí e virei um monstro, né. Eu falei, vocês têm que detonar o monstro, mano. Senão o monstro vai comer vocês, vai pegar vocês. E aí os meninos já empolgados no negócio do móvel, os irmãos chegaram, entraram na brincadeira com a gente, começaram a contar história lá dentro, e foi muito legal. Mas o que é isso? É o pai participando da vida do filho. Eu quero te falar, existe um pai celestial que quer participar da tua vida. E ele está todos os dias. Então, se você quer manter a sua fé firme, permanecer firme depois do batismo, tenha relacionamento, mantenha relacionamento, construa relacionamento com Jesus. Gênesis 3, 8 e 9 diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher. E tem alguns que estão assim, estão se escondendo. Quem está me vendo aí? Sério, quem está me vendo? Todo mundo está me vendo, sim ou não? Talvez alguns lá atrás não, porque por causa do ângulo. Isso aqui é você achando que está se escondendo de Deus. Mas não tem como se esconder de Deus. Deus, ele está na viração do dia procurando o homem, procurando esse relacionamento, procurando ter um tempo conosco. E às vezes a gente está se escondendo. E a Bíblia diz, e chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde estás? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, onde você está? Onde você está? Essa é uma pergunta filosófica. Onde você está hoje, agora, nesse momento? Eu não estou falando geografia. Eu sei que você está na Vandercock 338. Eu sei que você está no prédio da Link. Mas aonde você está? Porque muitas vezes nós sabemos a nossa localidade. Nós temos GPS nos acompanhando, buscar iPhone, buscar não sei o quê. A gente sabe centímetros, mas às vezes a gente sabe onde a gente está geograficamente, mas a gente está perdido espiritualmente. Às vezes a gente está perdido emocionalmente, psicologicamente. Sabe como eu alinho o meu psique, as minhas emoções, o meu espírito, gastando tempo com o Senhor? Algumas semanas atrás eu tive um momento muito difícil, veio a famosa rebordose da conferência, o diabo estava com ódio, e eu não sei se alguns aqui enfrentaram algumas guerras espirituais, algumas lutas, logo depois da conferência, Terceira Guerra Mundial estoura lá em casa. Problema, não sei o que, discussão. E eu vi, caramba, que droga, de novo essa história. Sabe onde eu processo as minhas dores? Um dia eu vim 6 horas da manhã para cá, para a igreja, e eu vim chorar. Deitar aí no chão, me joguei no chão, eu e Deus aí. E fiquei aí por mais de 1 hora chorando na presença do Senhor. É aí onde eu processo as minhas emoções. Porque se eu não processo, eu firo. Se eu não processo o que eu estou sentindo, eu vou ferir alguém, eu vou maltratar alguém. Eu não quero fazer isso. Por isso eu vou aos pés do Senhor e eu processo. E lá eu encontro com Ele. Lá eu falo, Deus, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Deus, eu não estou entendendo isso aqui. Eu não estou compreendendo aquilo ali. Deus, me dá entendimento. Só que muitas vezes a gente não tem esse hábito. E hábitos precisam ser criados. Diga comigo, hábitos precisam ser criados. Como eu disse culto passado, tudo começa na mente. Então, um pensamento vai criar um hábito vai criar uma cultura. E uma cultura vai mudar a minha vida. Nós não estamos aqui na Link tentando colocar métodos. Nós estamos tentando criar uma cultura. Uma cultura do céu na terra. Porque quando a gente cria uma cultura, a gente pode fazer muita coisa, mas as estratégias nunca vão vencer a cultura. Porque a cultura é algo que eu faço, sem eu estar necessariamente pensando, eu vou fazer isso. Não, é algo que eu já faço naturalmente. Precisamos criar essa cultura de um relacionamento com o Pai. Tem um livro que eu estou lendo muito legal, se chama Hábitos Atômicos. Não sei quem já leu esse livro, de um autor chamado James Clear. E ele diz que é muito fácil nós superestimarmos a importância de um momento decisivo
e subestimarmos o valor das pequenas melhorias diárias. Muitas vezes a gente valoriza demais alguns momentos e eu não quero dizer que as cerimônias não são importantes, elas são. A cerimônia de casamento é muito importante. O nascimento de uma criança precisa ser celebrado, precisa ser. O batismo precisa ser. Mas não é isso que muda a nossa vida. Não é somente você cair nas águas que vai mudar toda a tua vida. Isso aqui vai ser um pontapé inicial para passos diários que você vai dar em direção a Jesus. E isso vai causar uma transformação na sua vida. Faz sentido o que eu estou te falando? É muito importante nós entendermos que os hábitos, eles são chave. Quando nós desenvolvemos esse, entre aspas, pequeno hábito de buscar um grande Deus, um pouquinho, todos os dias, com o passar do tempo, nós teremos grandes resultados. Todos os dias investir um pequeno tempo na presença do Senhor. Todos os dias investir um pequeno tempo em oração, em leitura da palavra. Todos os dias, investir tempo nesse relacionamento com Jesus. Segundo lugar, deixa eu correr que meu tempo já está avançado. Segundo lugar, cerque-se de pessoas que compartilham da sua fé. Diga para a pessoa que está do seu lado, cerque-se dos irmãos da fé. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não tem como eu pegar uma faca de churrasco. Quem gosta de churrasco aí? Se for fazer, me chama. E você não tem como pegar uma faca de churrasco e querer amolar ela na areia. Não tem como você pegar uma faca de churrasco e querer amolar ela na madeira. Você vai ter que ter um outro ferro afiando a faca. Porque assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o seu outro irmão. E tem uns irmãos que eles são umas lixas grossas, sim ou não? Que nos afia pra caramba, sim ou não? Que são desafiadores, sim ou não? Mas esses irmãos são necessários no teu processo. Diga para a pessoa que está do seu lado: quanto mais grossos são os irmãos, maior o desafio na tua vida. Quem conhece o irmão grosso aí, aquelas lixas, que meu irmão, dá vontade só de pegar uma bicuda dele. Mas que Deus botou na tua vida para tratar o teu caráter, tratar o teu ego, para te ensinar. Paulo dizia: eu tenho um espinho na carne. Ninguém sabe até hoje o que é o espinho na carne. Existem várias discussões teológicas a respeito desse espinho na carne, o que poderia ser. Sabe? Eu não sei qual é o teu espinho na carne, mas uma coisa eu sei: existem algumas áreas da nossa vida, algumas situações da nossa vida que parece que elas não rompem, ou elas permanecem lá, porque talvez se elas romperem, a gente vai começar a achar que a gente é anjo. A gente vai começar a achar que a gente é apóstolo Paulo versão 2.0. A gente vai começar a achar que a gente, sei lá, entende? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, eu quero te dizer que existem áreas da tua vida que você vai precisar aprender a caminhar com outros. E talvez hoje seja o dia de você fazer essa oração. Meu irmão que está aqui: Deus, quem é a pessoa que eu vou caminhar? Qual é o grupo que eu vou caminhar? Qual é o grupo que vai ser um ajudador na minha fé, que realmente vai me facilitar a vida, que vai me ajudar a eu chegar mais rápido onde eu preciso em menos tempo? Porque, cara, uma coisa eu entendi, que as conexões que nós temos aceleram a nossa vida. Uma coisa eu entendi que, isso eu sempre falo para os meus discípulos: cara, é muito legal, porque em 5 anos vocês avançaram o que eu não avancei em 15. Porque eu olho para os meus discípulos e eu falo: cara, o ponto de partida de vocês é o meu ponto de chegada. O que eu construí nos últimos 15, 20 anos, vocês estão pisando nessa plataforma e estão sendo enviados dessa plataforma que eu passei anos construindo. Mas isso é possível se eu entender que existem pessoas que estão impulsionando pessoas. Mas se eu acho que eu estou bem sozinho e a minha vida é assim mesmo, não, eu sou uma pessoa muito introspectiva, é que eu sou tímida, é que eu não gosto muito de me relacionar, tudo bem, talvez você vai ficar lá, naquele tempo, bem mais devagar, bem mais lento. E eu era essa pessoa tímida, eu era essa pessoa que não queria se relacionar. E Deus me falou: cara, você não tem como viver cristianismo só, porque eu te criei para viver comunidade. Eu te criei para viver família, mas pelas minhas feridas, geradas por pessoas, por relacionamentos, eu me fechei. Você já parou para pensar que talvez você não é tímido?
Talvez a tua timidez é fruto de uma ferida, de uma dor do passado. Isso foi quando eu descobri na minha vida que, na verdade, eu não era tímido. Deus não me preparou para ser tímido. Deus me preparou para ser extrovertido, para ir estar no meio de gente, para conversar e tudo. Mas eu aceitei uma identidade errada e mentirosa na minha vida. Fruto de dores da minha infância e do meu passado. Eu não sei se você já ouviu aquela frase que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. Quem já viu isso? Se você só convive com pessoas que não têm a sua fé, no final do dia você também será uma pessoa sem fé. Mas se eu escolho andar com pessoas que me desafiam, e eu olho e falo, cara, a fé desse cara, mano. Brother, eu nunca vi ninguém orar por alguém assim. Eu quero aprender com esse cara, eu quero andar com esse cara. Cara, eu nunca vi ninguém conhecer tanto Bíblia como fulano. Eu preciso andar com esse cara, eu preciso aprender com ele. Sabe, as pessoas que estão em volta de você, elas te desafiam ou elas geram um ambiente confortável para você? Sabe, se gera só um ambiente confortável, cara, talvez esteja na hora de você procurar pessoas que te desafiam. Você olha e você fala, cara, esse cara ele vai me empurrar para um destino que eu preciso ir. A fé desse cara me constrange, o conhecimento dele me constrange. É com essas pessoas que você precisa andar, amém? Quando eu me converti, vou contar rapidinho essa história. Eu lembro que eu tive um encontro com Jesus sobrenatural e eu estava muito decidido. E eu entendi que era uma decisão que eu precisava tomar, prática. Eu chamei os meus 5 melhores amigos. Nós fomos ali na Sol, naquele café da Sol, ali na Doca. Eu falei, senta aí, deixa eu contar um negócio para vocês. Contei toda a minha experiência em detalhes para eles. Esses meus amigos vieram da época do colégio, depois a gente estava nessa época aí de faculdade, final de faculdade e tal. E eu lembro que eu falei para eles, eu tive um encontro real com Jesus e, cara, eu creio que eu vou ser um pastor, eu recebi um chamado. Os caras ficaram me olhando assim, tipo, que papo é esse, né? Mas depois, no final, eles falaram, cara, não, beleza, a gente respeita tudo isso. E eu falei para eles, algumas coisas na minha vida vão ter que mudar. E eu estou falando isso para vocês porque eu amo vocês e eu realmente quero que vocês entendam que eu não quero deixar de ser amigo de vocês, mas que algumas coisas eu não vou mais fazer, eu não quero mais fazer. Algumas coisas eu preciso tomar uma decisão e mudar, e eu queria o apoio e a ajuda de vocês para isso. E eles falaram, não, beleza, estamos tranquilo e tal. E aí, no outro final de semana, eles me ligaram, ei, a gente está indo para o barzinho e tal, bora. Eu falei, olha, lembra daquela conversa que a gente teve e tal? Pois é, não estou mais afim de ir para esses lugares. Ah, não, bora lá, só falta tu aqui. Bora, vai ser legal. Eu, não vou e tal. Beleza, desliguei o celular. Aí no outro final de semana, ei, mano, me ligaram umas 2 da manhã. Aí eu atendi. Ei, mano, a gente está aqui no PDV da Doca. Lembra do PDV? Aqui no PDV da Doca, só falta tu, o som tá torando, tem umas guerras aqui, não sei o quê. Vem pra cá, cai pra cá. Eu falei, irmão, eu falei pra vocês, eu não vou mais essas paradas e tal. Né? Já dei a letra pra vocês. E eles insistiam. E eu quero te falar que algumas pessoas não vão entender a tua decisão. Se você está esperando todo mundo entender a sua decisão e falar, parabéns, cara, eu estou contigo, vamos lá, vou te ajudar nesse processo, você está muito enganado. Pelo contrário, muitas pessoas não vão entender a tua decisão, muitas pessoas não vão te ajudar na tua decisão, mas ainda assim, você precisa caminhar na tua decisão. E miraculosamente, é o meu processo, eu não sei se vai ser assim com você, nem estou prometendo nada, nem profetizando, mas comigo, os meus amigos começaram a ser sacados de Belém. Deus começou a tirar eles de Belém, foi muito louco. Um foi para Curitiba estudar, o outro foi para a Austrália morar, até hoje está lá, se deu bem lá financeiramente, está até hoje lá. E os meus amigos começaram a se mudar de Belém nessa época. Quando eu vi, tipo, aquelas pessoas que estavam mais perto, não estavam mais perto, geograficamente falando, e lógico, a gente acabou se afastando. Hoje a gente se fala de vez em quando, esse amigo da Austrália vira e mexe, ele vem aqui, eu ainda não consegui ir lá, ore por mim, de ir lá, dar um abraço dele. Mas vira e mexe, ele vem aqui, a cada 5 anos, sei lá, ele vem aqui, a gente janta junto, sai junto, conversa, é muito legal. Mas a verdade é que a gente precisa se cercar das pessoas corretas. E que não existe evangelho sem renúncia. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, não existe evangelho sem renúncia. Jesus mesmo disse, olha, se vocês querem ser meus discípulos, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam.
Eu não sei qual é a tua cruz, eu sei qual é a minha cruz. Mas cada um tem uma cruz customizada. Customizada do teu tamanho, do teu peso. Para você, não é para mim, é para você. Talvez a minha seja um peso maior ou menor que o seu, não sei. Amém? Terceiro lugar e penúltimo. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa entrar em um discipulado. Não sei se você já ouviu o que é um discipulado, mas eu quero te falar que Jesus, ele não nos chamou para nós sermos a maior igreja da cidade, mas ele nos chamou para nós sermos uma igreja de discípulos, uma igreja de aprendizes de Jesus, uma igreja de pessoas que decidiram andar com Jesus e imitá-lo. Eu quero te falar, Jesus, ele não quer uma igreja cheia de bebês na fé. O batismo, ele é esse símbolo de novo nascimento. Alguns bebês na fé estão nascendo hoje, né? Pessoas que estão ainda iniciando, que ainda não conhecem tanto a palavra, que ainda não conhecem tanto o mundo espiritual. São bebês na fé que precisam realmente de pais espirituais, mães espirituais que os abraçam e os ajudam nesse processo, que os discipulam, que fazem deles discípulos. Mas o que eu tenho entendido é que mais importante do que alguém querer discipular você é você querer ser discipulado. Porque o processo do discipulado é eu abrir o meu coração para eu aprender com alguém que tem mais experiência do que eu, a vida cristã. E eu entender que isso é prático, não é emocional, mas nós brasileiros somos muito emocionais. A gente acha que tem que ter uma grande amizade, né? A gente acha que tem que estar dormindo na casa um do outro. A gente acha que tem, sei lá, a gente romantiza muitas coisas. Mas o discipulado é eu entender que, cara, você tem algo para me entregar, eu quero aprender contigo, me ensina, eu quero amém, a gente faz uma aliança espiritual e caminha junto por um período, onde você vai estar me ensinando princípios básicos do Evangelho e eu vou estar tentando aplicar na minha vida prática o Evangelho. O discipulado, ele vai partir de um aprendizado intelectual. Diga comigo, aprendizado intelectual. Ou seja, eu vou receber aulas, ensino na minha mente, mas o discipulado também vai falar de eu aprender na prática, a pôr esses ensinos no meu dia a dia. Amém, igreja? E muitas vezes nós somos muito bons em dar aula, mas às vezes a gente não é muito bom em prática. E às vezes a gente é muito bom em prática, a gente não é bom em dar aula. É importante nós, como cristãos, alinharmos isso. Lucas 6,40, Jesus falou algo interessante. Jesus disse, o discípulo não está acima do mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Diga comigo, bem preparado. Jesus não quer que você seja um bebê espiritual. Eu amo o meu bebezinho Zion. O Zion, ele tem 1 ano de idade, ele fez agora, em novembro, final de novembro, 1 aninho. Cara, eu olho para ele, o último bebê da casa, e a Maíra fala, não, está nessa discussão aí. Mas enfim, lá em casa quem manda é ela. Então, brincadeira. Então assim, o Zion, eu pego ele, olho para ele e falo, bebezinho lindo, último bebê da casa, já com aquele saudosismo. Mas ao mesmo tempo, cara, não dormir à noite há 5 anos é difícil. Dá trabalho bebê, mano. Sim ou não? Então ao mesmo tempo que é muito bom curtir com o devolvinho, vai aí ruim. Mas também, às vezes já cresce, menino. Quero dormir. Sendo muito sincero. E eles crescem, e aí tu pensa que tu vai dormir, eles começam a sair, eles começam a andar e vão da cama deles para a tua cama. E aí, ontem à noite eu fui 3 vezes. Leva a menina pro quarto. Deita aí. Quero dormir. Deita aí, dorme aí, eu tô aqui. Papai tá aqui. Dorme. Aí eu volto, pego o outro. Eles são incríveis. O poder é tipo Matrix. Quando brota uma criança do meu lado. Posso subir, pai? Não, bora pro teu quarto de novo. Mano, quando chegar na 4ª, 5ª vez, sobe aí, mano. Eu quero dormir. Então assim, bebê é muito bom. Vocês, é maravilhoso. Hoje é dia de festa, alegria. Nasceu a criança. Aleluia, que bênção. Mas eu quero, como pai espiritual de vocês, que vocês passem os processos saudáveis da vida e vocês cresçam. E vocês não sejam só bebês na fé, mas que vocês se tornem a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo como igreja. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Porque criança cheio de bebê, irmão, é puxar.
É puxado. Nós queremos que você cresça, você aprenda a andar com as suas pernas. Mas parece que tem alguns que querem que os bebês sempre estejam no colo, no seu controle. E eu quero te falar que isso acontece naturalmente. Tem pais e mães que querem que os filhos sejam dependentes dele pro resto da vida. Mas isso não é natural. Eles têm a vida deles, eles não são seus. Apesar de que nós amamos muito nossos filhos. Eu amo muito meu filho, sou apaixonado por ele. Mas eu falo, filhos, vai chegar um momento que vocês vão, como uma flecha, como diz a palavra, serem enviados. Porque os filhos da juventude são como flechas na mão do arqueiro. O que a Bíblia está falando? Flecha é para ser guardada na aljava? Não, é para ser enviada. O Noah, ele já fala, pai, com 15 anos eu vou me embora. Um dia desse ele soltou essa no café da manhã, a Maíra, não! Minha esposa gritou lá, não! Eu falei, é isso, meu filho. 15 eu não sei, mas por aí. 18, talvez, 17, por aí. Vai fazer missões, vai para outro país, vai ver o que é a realidade do mundo, vai ter realidade com Jesus, vai ser o que é passar perrengue com Jesus, vai fazer isso. Todos meus filhos. Não vai ser intercâmbio, eu tive intercâmbio. Meu intercâmbio foi incrível nos Estados Unidos, foi muito bom. Mas intercâmbio é muito Nutella, amor. É Nutella. Vai para a base missionária, vai ver o que é passar fome, vai ver o que é não ter o que fazer no outro dia, vai ver o que é ter aula de manhã, de tarde, de noite, minha cabeça está explodindo, vai ficar aí aprendendo. Aprender a arrumar a cama, a limpar, enfim, eu estou fugindo da palavra. Está fazendo sentido? Então não é para ser bebê na fé para sempre. Fez sentido? E último lugar para a gente encerrar, que o meu horário já espocou. Último lugar. Diga para a pessoa que está do seu lado, se aprofunde no conhecimento de Cristo. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse precisa ser o nosso alvo. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Ah, eu já conheço muito Jesus. Que bom, continue. Conheça mais. Se tem um grande erro no meio cristão, são aquelas pessoas que acham que já alcançaram alguma coisa. Eu quero sempre estar numa posição de mendigo, dizendo, Pai, eu quero mais pão. Pai, eu preciso do pão da vida. Pai, me alimenta porque eu tenho fome, eu tenho sede. Sabe, eu já comi pra caramba, o Senhor já me levou nos melhores restaurantes do mundo. Que bom, estou falando espiritualmente. Que bom, mas eu ainda estou com fome. Eu quero mais de Ti. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero ir mais profundo, porque eu sei que o Senhor tem mais e mais e mais e mais. E é uma churrascaria aí. Vai descendo e vai descendo e vai descendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Colossenses 2:2. Coloca lá. E 3 diz, para que o coração deles seja confortado e vinculado. Diga comigo, confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Diga comigo, o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todo conhecimento e toda sabedoria estão ocultos em Cristo. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais sabedoria eu tenho. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais rico eu me torno espiritualmente. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais a minha vida avança, mais a minha vida muda, mais eu sou transformado. Você quer continuar enriquecendo na sua fé? Quantos aqui querem enriquecer na fé? Quantos querem continuar comprando o ouro do Senhor, como ele diz em Apocalipse? Diga amém. Então diga para a pessoa que está do seu lado, conheça Cristo. Se aprofunde em Cristo. Estude sobre Ele. Leia sobre Ele, fale sobre Ele, conheça-o profundamente, fale com Ele no café, fale com Ele no almoço, fale com Ele no jantar, continue, não pare, avance. Ele continua tendo mais para a minha vida e para a tua vida, porque Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria, de poder, de glória, de transformação de vida para mim, para você e para a tua família. Vamos lá, quem está comigo? Ele tem mais para nós, diga amém. E aplauda o Rei bem forte.
Vamos lá, mais forte. Se você se alegra com as palavras do Senhor, torne-se um amigo íntimo do Senhor. Íntimo. Eu encerro te dizendo que não é sobre religião, que não é sobre atender um culto, outro culto. Atender os cultos é bom, é importante, é bíblico. Que nós não deixemos de congregar, é bíblico. Porém, mais do que vir ao culto nos domingos, tenha um relacionamento com Jesus. Tenha um relacionamento com Jesus. E se você se tornar esse amigo íntimo de Jesus, pessoal, se vocês conhecerem Ele mais profundamente, intimamente, o mundo não vai mais ter brilho para vocês. Chegou um momento da minha vida que eu olhava para o mundo e o mundo tinha perdido as cores. O mundo já não tinha mais prazer para mim. O pecado já não tinha mais sabor. O meu prazer e a minha fome, a minha sede estavam todas em Cristo e permanecem em Cristo. Que assim seja com vocês também. Amém? Dê mais uma salva de palmas para Jesus. Eu queria que todos ficassem de pé. Feche seus olhos, não converse agora. Bote a mão no seu coração. Quero orar com você antes da gente ir para o batismo propriamente dito. O Senhor está aqui. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor do que o começo vai ser o fim. Você vai terminar bem. Eu não sei se os irmãos aqui à frente já entregaram a sua vida a Cristo, mas eu queria dar essa oportunidade para vocês antes de vocês descerem as águas. É uma oração simples, mas é uma oração importante. Eu queria perguntar também que talvez tenha alguém aqui que nessa noite a palavra tocou seu coração e você entendeu que é importante você entregar a sua vida a Jesus. Até porque Jesus mesmo, Ele disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Jesus disse que todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então eu queria te dar essa oportunidade hoje, sabe, de você entregar a sua vida a Jesus também. E se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão onde você está. Ou talvez se reconciliar com Jesus, levante a sua mão onde você está, se tem alguém aqui. Amém? Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Nessa noite fazer uma oração simples. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu quero que agora, vocês que estão aqui na frente, todos os irmãos levantem as mãos. E eu quero que vocês façam essa oração junto comigo. Vamos lá, toda a igreja, bem forte. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Eu entrego hoje a minha vida nas Tuas mãos e eu consagro a minha vida ao Senhor. Eu declaro hoje para o mundo ouvir publicamente que a partir de hoje eu sou Teu e o Senhor é meu. Eu declaro que a partir de hoje não há outro Deus na minha vida. Eu renuncio os meus deuses do passado. Eu renuncio os meus erros do passado. E eu declaro que a partir de hoje, o Senhor Jesus é o meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua voz e responder ao Teu chamado eternamente. Em nome de Jesus. Diga amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.